dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, esse povo alegre, povo feliz, vamos sair do nosso lugar, cumprimentar os irmãos, gente tão linda, gente tão boa que está aí, você que está nos vendo pela internet, que Deus te abençoe, e se você está aqui na cidade, corre para cá, tá bom? Só se você está totalmente impossibilitado, permaneça aí, porque o seu lugar é aqui. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns, assim diz a palavra de Deus. É aqui que flui o abraço, o sorriso. E a gente quer você aqui, você é importante aqui, tá bem? Amém. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam, pois, músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam músicas ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e com arte. Deus está assentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus e Ele é soberanamente exaltado. Glórias a Deus. Os soberanos de todas as nações e povos, reis, príncipes, presidentes, todos estão sob o comando, o domínio do nosso Senhor eterno, o Deus Altíssimo. Nessa semana muito importante para nós, pensando no Brasil, orando pelo Brasil, vamos nos lembrar que o grande rei do Brasil, o presidente do Brasil, é o Senhor, o nosso Deus. É tempo de orar, é tempo de vigiar, é tempo de ter voto consciente, é tempo de tomar cuidado com as fake news, não acreditar em tudo que se ouve sobre A, sobre B, levar a sério, não passar à frente aquilo que você acha que é exagerado. Os exageros acontecem em todos os lugares, mas você, servo de Deus, serva de Deus, sabe que o Senhor é que é o Deus soberano, Ele preside, Ele governa sobre as nossas vidas, e nós estamos reunidos aqui para obedecer a palavra, cantar com alegria, exaltar o nome do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos orar. Pai, toda glória, toda honra, todo louvor damos a Ti. Reconhecemos que os homens passam, todos nós passaremos, papai, como tem passado os nossos antepassados. Pai, o Senhor está assentado no seu lindo trono, santo trono, altíssimo, elevado, como nos disse a Tua palavra, e nós reconhecemos que o Senhor é, de fato, e sempre foi, sempre será, aquele que governa com equidade, com verdade. Contigo, Senhor, a justiça se sente em casa. Nós oramos pelo Brasil verde e amarelo, pelos brasileiros, oramos, ó Deus, por todos os estados, por todas as cidades, oramos, ó Deus, pelos candidatos à presidência da república, pedimos, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor se manifestem sobre nós. Temos pensamentos divididos na nossa nação, uns pensam assim, outros pensam assado, mas queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, e pedir que o Teu Espírito guie a nossa consciência, guie o nosso poder de comando sobre o nosso próprio voto. Queremos apresentar a nação, dizendo, Senhor, que a nação clama por ajuda. E, Senhor, homens são limitados, A ou B, são limitadíssimos, A ou B, podem ter grandes pensamentos a respeito do Brasil, grandes ideias, grandes sonhos e projetos, mas todas as coisas são dificultosas. Por isso nós precisamos do Teu governo sobre o Brasil. A economia irá melhor quando o Senhor abençoar os brasileiros, quando os brasileiros forem mais honestos, quando os brasileiros, e eu sou brasileiro, estou falando de mim mesmo, olharmos para a Tua palavra e andarmos segundo a Tua palavra. É por isso que o Senhor recomendou muito claramente
dizendo de modo condicional: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Clamamos pelo Brasil. Ó Deus, cerca de 1/3 dos brasileiros conhece o Senhor, tem contato com a tua palavra. Por isso pedimos humildemente, em nome de Jesus. E Senhor, assim como o Senhor fez lá no passado com Sodoma e Gomorra, o Senhor demonstrou ali que por amor de poucos o Senhor pode fazer muito. Pedimos, ó Deus, que por 1/3 dessa população brasileira que conhece o teu nome, tu a leve, a esse terço, tu o leve, Senhor, a ser correto, a viver em dignidade, Senhor. Essa terça parte do Brasil precisa dar exemplo. Somos nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a tua palavra. Por isso oramos. Oramos também por aqueles que não te conhecem. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Papai, nós oramos em favor da nação brasileira, colocando-a totalmente nas suas mãos, e clamamos por isso. Papai, nós oramos pelos enfermos agora. Nossa querida irmã que está, ó Deus, hospitalizada com AVC, tem misericórdia. Outros, papai, que não conhecemos, tem misericórdia. Age sobrenaturalmente sobre o teu povo. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar, irmãos, falando do abrigo perfeito. Quando nós não temos para onde ir, sabemos onde encontraremos um abraço gostoso, poderoso. Os braços do nosso Senhor nos aguardam. Assim podemos viver no meio dos problemas, porque eles vêm mesmo, mas nós temos para quem correr, nós temos a quem buscar refúgio no Salvador. Vamos lá. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção. Vivo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Glória a Deus, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vem, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo bem. Deus me guiará o Brasil, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará, o meu Deus não me abandonará, porém
está assentado no seu santo trono, todas as coisas estão nas suas mãos. Vamos lá, é a sua vez. É a sua vez. É a nossa vez. É o centenário. É o centenário. Somos nós. Mas independentemente de tudo que acontece no Brasil, como o pastor Jesus orou e falou, Deus é sempre nosso abrigo, perfeito. E por isso estamos sempre seguros nas suas mãos. E estamos sempre podendo descansar nas suas mãos, no seu poder. Amém? Vamos cantar com alegria, soltar as vozes, tenor, contralto, baixo. Estou seguro. Que consolação tem meu coração. Descansando onde? No poder. Descansando onde? No poder. Amém. Valendo. Descansando no poder de Deus, o rei de vencer pelo seu poder. Descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Vamos, Toniel. Junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, lutas sem cessar. De atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Obrigado, viu? Não estava escrito, mas vocês estão atentos. Valeu? Vamos lá? Descansando no poder de Deus. Glórias a Deus. Pode assentar-se, amados. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo está no ar, por favor, fique atento. Semana passada tivemos a 12ª edição do Congresso Arte e Vida. Veja como foi.
Vivemos em um momento crucial para a igreja, onde mais do que nunca é importante equilibrarmos a sexualidade humana com a verdade e a graça de Deus. É com este propósito que acontecerá o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil, que vai apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nessa área. A Êxodos Brasil é parte da Aliança Global Êxodos, uma organização cristã interdenominacional que trabalha para equipar cristãos para ministrarem o poder transformador de Jesus Cristo através do Evangelho completo no âmbito da identidade e sexualidade humana. O congresso, que terá um time de preletores renomados e experientes como a missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, entre outros, acontecerá aqui na Primeira Batista nos dias 16 a 18 de novembro e contará com plenárias, oficinas dirigidas, pastores e líderes de ministérios de ajuda, homens e mulheres acima de 18 anos de idade que experimentam conflitos em sua própria sexualidade e que desejam aprender mais sobre esse assunto. As inscrições podem ser feitas pelo site exodus.org.br e o investimento é de apenas R$200. Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja com o tema Livres. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece nos dias 14 e 15 de novembro na Chácara Água Boa e o investimento é de R$80. O final do ano já está chegando, mas a Escola do Discípulo ainda tem grandes novidades para você agora no mês de novembro. Então fica ligado, porque nós vamos começar 2 novas turmas de treinamento de líderes de célula intensivo, com duração de apenas 5 semanas. Teremos uma nova turma de acompanhamento inicial, uma nova turma do curso Como Ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz e gostaria de ferramentas que te ajudem na interpretação do texto bíblico, faça a inscrição nesse curso. Nós teremos também a inauguração de um novo curso, uma exposição da Carta de Paulo aos Filipenses, a Carta da Alegria. Todos os nossos cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas, então convido a você, entra no nosso site da nossa igreja e faça já a sua inscrição. Mas nós também estamos com uma grande novidade lá no nosso canal no YouTube, uma série de reflexões na Carta de Paulo aos Gálatas, que você pode acompanhar de forma gratuita, na sua casa, no seu celular, no seu computador. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Escola do Discípulo, se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações todas as semanas quando os vídeos novos forem postados, e você pode ser abençoado com essa série de reflexões e meditações na Carta aos Gálatas, compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus familiares. Nós sonhamos com uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Não fique de fora, eu te convido a vir fazer parte da Escola do Discípulo. Que Deus abençoe você. No próximo mês, a Escola da Família celebra o encerramento da 2ª turma de 2018 e convida a todos para o culto de formatura no dia 14 de novembro, uma quarta-feira, às 19h30, aqui no Templo. Prestigie nossos alunos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. No próximo fim de semana teremos batismos. Se você está terminando ou já terminou lições do curso, não perca tempo e marque sua entrevista. Queremos também convidar você, que tem frequentado nossas reuniões regularmente e ainda não é membro, para fazer parte da nossa família. A recepção de novos membros será no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Entre em contato conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. Nosso informativo termina aqui.
Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje quero compartilhar com vocês o Drops dessa semana. Nós estamos numa série falando sobre pessoas da Bíblia e como elas viveram sob o exemplo de alguém. Algumas pessoas olharam para alguém da sua família que servia a Deus, foi discipulado por alguém, agiu corretamente, e outros que não. A história de hoje é uma história que, ela, para mim mesma, eu sempre ficou muito mais gravada a história de Joás como um bom rei. E ele foi um bom rei durante um certo tempo. Joás, ele era um bebezinho, começando a história bem rapidamente, do princípio. Ele era um bebê, ele era um dos descendentes de Davi e futuro rei possível. Mas, naquela época, a Atalia, que era uma mulher que era da descendência, que não era da descendência de Davi, ela era da descendência dos reis do norte de Israel, quando o reino estava dividido. Ela se casou com Jeorão. Ai, meu Deus, agora tem muito J na minha vida. Essas histórias têm muito nome com J. E aí, é isso mesmo, né, Jeorão? Não é Jeroboão, não. E aí, enfim. E ela foi para ajudar. Quando o marido morreu, ela usurpou o trono. E quando ela foi para o trono, ela falou, vou matar os descendentes. E matou a todos. Só que, nessa matança toda, uma outra descendente, que é a Jeoseba, ela era filha do rei, adulta, ela pegou um bebê chamado Joás e levou para o templo. E ele foi criado lá com o sacerdote. Essa mulher era a esposa do sacerdote Jeoiada. E esse garoto era o Joás. Com 7 anos, o sacerdote tirou a rainha do trono e ungiu ele rei. E ele começou a reinar. E é claro que o Jeoiada, ele era o sacerdote, ele se tornou um tutor do rei. E com isso foram feitas muitas melhorias em Judá. Eles reformaram o templo. A história é linda, porque ali a gente vê que eles fizeram um gasofilácio. Eles instituíram a oferta, eles tinham que dar as ofertas para poderem arrumaram pessoas para poderem fazer todos os reparos. Eles restituíram vários ritos cultuais que eles haviam aprendido com Davi, que eram da lei. E tudo isso foi restituído e então foram anos muito bons que Israel passou. Mas chegou um dia que Jeoiada morreu e o Joás então continuou o seu reinado e aí ele se esqueceu de tudo que havia aprendido. E voltou a adoração a Baal dentro do povo de Israel. É um negócio que a gente não consegue acreditar. É a mesma coisa da gente imaginar que nós aqui, como cristãos, de repente começássemos a adorar alguém da nossa cultura, uma outra pessoa da nossa cultura, além do nosso Deus. Não é uma coisa muito estranha? Pois isso estava acontecendo dentro do povo de Judá, o povo de Deus adorando a Baal, a Azerá e outros deuses. Postes ídolos, eu estava olhando essa semana que postes ídolos muitas vezes eram tocos de árvore que eles usavam para adorar ali. Enfim, ele começou a fazer uma série de coisas e os profetas começaram a falar para ele, olha, rei, você está errando, Deus está triste com você. E ele não ouvia, até que o filho do falecido Jeoiada vai falar com ele. E fala, olha, Deus te manda um recado, você não está andando nos caminhos dele, você está abandonando o Senhor vai te abandonar também. E ele ficou irritadíssimo, autorizou a morte por apedrejamento do filho do sacerdote, que o protegeu, que o ungiu. E ali,
o que acontece no final é uma coisa incrível. Se nós olharmos a vida do Joiada, do sacerdote, ele fez tantas coisas boas que quando ele morreu, ele não era rei, mas foi sepultado com os reis. E o que acontece com o Joás, que fez um grande reinado por um tempo, mas por causa de ter voltado a adoração a Baal e a outros deuses, o próprio povo, quando ele morreu, não o sepultou com os reis. Ele foi sepultado, mas não com os reis. É isso que acontece, nós estamos em época de eleição, e quando vai chegando perto das eleições, aí que a coisa vira um baú de gato, é ou não é? A gente não sabe mais nada, né? Então, aí que a gente tem que ir para oração mesmo. E a gente vê que um mau rei, o povo sabe identificar. E sabe dar também o veredito no final. Joás foi morto, mas não foi sepultado com os demais reis. O que é que aconteceu com Joás? O que aconteceu com Joiada? Aquele tempo todo passando por um discipulado. Joiada foi um discipulador de Joás. Ou Joás não fez só porque ele estava vendo, e assim que ele se livrou de Joiada e falou, agora é a minha vez, vou fazer do meu jeito. E muitos filhos fazem isso, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado, olhar essa história e prestar atenção no discipulado que nós estamos fazendo. O seu filho obedece você só porque você está perto? Ou ele também consegue obedecer quando está longe? Mostre para o seu filho essa semana essa diferença de um homem que anda com o Senhor, o final dele, e daquele que anda longe de Deus, faz só as coisas certas quando está sendo visto. O que acontece no final? Vamos ficar em pé? A Bíblia é maravilhosa, né? Tem exemplo para nós o tempo todo. E para nós, como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos que Deus abençoa e que as consequências daquele que anda de forma correta é maravilhosa, né? Nós vamos orar, quero pedir oração pelo Corinthians, gente, fiquei sabendo que ele está perto da zona de rebaixamento. Então, nós temos que orar insistentemente. Isso é sério, falando sério. Brincadeira. Nós temos que orar por todos que precisam, mas se você quiser, se isso sensibilizou seu coração. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Tua palavra. Pai, como é maravilhosa, como ela nos chama a atenção, ó Deus, para coisas tão sérias, Pai, que acontecem no nosso dia a dia com os nossos filhos, principalmente na adolescência, quando eles obedecem, quando os pais estão perto. E assim que os pais saem, eles querem fazer a coisa do jeito deles. Pai, ensina os nossos pais discipuladores a falarem com seus filhos e mostrarem esses exemplos na Bíblia de homens que se afastaram do Senhor e tiveram um fim tão triste, um rei que não foi sepultado com os demais. Quando o povo fosse visitar os túmulos, não encontraria entre os reis o túmulo do rei Joás. E ele, tendo feito tantas coisas boas, mas no final se afastou do Senhor. Ajuda-nos a todos, ó Pai, a começarmos bem e terminarmos bem, sem nos afastarmos do Senhor. Pai, a mantermos, a conservarmos a nossa fé em Ti. Pai, e agora que nós vamos subir com as nossas crianças, pedimos que a Tua bênção esteja sobre os facilitadores e sobre as crianças. Nós queremos de novo que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Nós sabemos que a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas quando a gente abre e começa a ler, aquelas palavras saem do livro, elas criam vida, elas produzem transformação, elas produzem esperança, elas produzem, ó Deus, um olhar diferente para o futuro. Pai, nós queremos que as nossas crianças amem o Senhor, nós queremos crianças que cresçam na Tua palavra e até os últimos dias permaneçam firmes nos Teus ensinos. Este é o nosso desejo, sabemos que o Senhor deseja isso também. Por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças pré-adolescentes com a tia Tati.
sabe, faz ao vivo. Amados da produção, estou mudando um pouquinho a ordem do culto, devido ao motivo de que vocês sabem, eu tenho que sair para ir lá para a nossa, pode assentar-se, irmão, para a nossa igreja parceira, a Igreja Batista do Colibri. Os irmãos sabem que agora nós somos chamados para cuidar de ovelhas e passarinhos, não é? Colibri ou roxinóis? É nós, no roxinóis. Produção, então eu vou precisar daquele slide das nossas contribuições. Amados irmãos, vocês têm visto as nossas informações sobre o Summit. Summit é o maior evento de liderança do mundo, com pessoas que atuam nos cenários de maior destaque e relevância no mundo. O que hoje, antigamente era mais simples, falar o diretor, o executivo, o presidente, hoje é CEO, CEO mais algumas coisas, não é? Gente da Google, gente de muita competência, que fala para os líderes do Brasil, agora em mais de 40 cidades, e aqui conosco, através de videoconferência, vai acontecer nesse mês de novembro, está chegando, e para você fazer a sua inscrição, entre no site da igreja, 1b.org.br, não deixe de fazer. Anuncie lá na empresa onde você trabalha, diga, olha, a Águas Guariroba, por exemplo, manda dezenas, quase 100 pessoas para fazer o Summit, outras empresas, a Prefeitura, Ministério Público Estadual, tantas organizações enviam seus grupos de profissionais, das suas corporações. É coisa chique, é coisa boa, e pagaria-se muito caro, não fosse esse convênio global. Mais de 180 países têm a oportunidade de ver o Summit. Então, por favor, fique ligado que é algo grande que acontece aqui dentro da sua igreja, ok? Produção, temos aí preparado o nosso programa. Irmãos, vocês têm percebido que nós temos falado das nossas finanças, porque temos sentido o revés da economia. Então, o mês de setembro, do nosso orçado de 100%, nós alcançamos 96%, diga, glória a Deus, chegou pertinho. Entretanto, há um aviso aí, isso não aconteceu nos meses anteriores. Por quê? Porque foi um mês de 5 domingos. Então, com um domingo a mais, nós chegamos pertinho. Fosse 4 domingos, nós estaríamos com cerca de 30% de déficit. Isso aconteceu nos 2 meses anteriores. Então, o mês que entra agora em curso, outubro, que nós estamos vivendo, tivemos, então, as duas colunas, setembro, 100%, chegamos a 96%. Em outubro, só tem hoje e mais um domingo para nós levantarmos 50% do orçamento, irmãos. A Raquel até arregalou o olho ali. Vou mandar filmar a Raquel para colocar aqui no telão, não é? Uma grande intercessora, atenta. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar pelas finanças das pessoas e pela fidelidade de cada membro da igreja. Eu quero dizer com toda simplicidade, humildade e respeito, que alguns irmãos nobres, gente séria, pastores, fazendo um desserviço na internet, falando contra o dízimo. É um desserviço. Várias igrejas, pessoas que usam da palavra para falar contra o dízimo, ou até esclarecer melhor sobre o dízimo, são pastores com grande voz convocatória. Eles têm milhões de seguidores, milhares. O problema é o pastor que está lá na igreja sozinho, nem tem tempo integral. Estas igrejas estão sofrendo. Uma nos entregou a chave. Ó, está aqui a chave, fechou. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, o nosso coração, a Bíblia já diz como é o nosso coração, ele se inclina para o mal. Então, embora tenhamos de graça o presente da salvação, nós, de modo geral, como povo evangélico, queremos uma desculpa para não contribuir. Não é sequer lógico, não é sequer um raciocínio lógico não contribuir. Esse lugar gostoso nós estamos, alguém contribuiu, não é verdade? Por isso estamos aqui. O templo, alguém contribuiu. As crianças que são atendidas, cerca de 500 crianças por final de semana aqui na igreja,
todas recebem material para levar para casa, todas recebem um lanchezinho. Tudo custa dinheiro, não só oração. Quem não contribui, não está fazendo uso da razão. É como se você fosse sempre a um restaurante com alguém e na hora de pagar a conta, você pedisse desculpa e fosse ao banheiro. E voltava com a conta paga e fazia de conta que não aconteceu nada. Nós temos o privilégio, a honra de servir um grande Deus. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos fazendo muito mais do que nós imaginamos. Através do plano cooperativo, associacional, nós com a nossa convenção, com a nossa associação, nós estamos chegando aos presídios, estamos chegando aos hospitais, estamos chegando aos ribeirinhos, estamos chegando à população indígena, estamos chegando nos projetos Nova, na CRE, em muitos lugares que precisam, irmãos, de recursos. Então, aquele irmão que ouve tais pastores dizendo, olha, não precisa dar o dízimo em qualquer lugar não, escolha alguém. Você tem um parente precisando? Dá para ele. Irmãos, esse raciocínio, ele coloca em risco muita gente séria. Por quê? Estamos aqui, louvamos a Deus, mas temos o privilégio, e a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. E procurar interpretações bíblicas para não contribuir, é uma coisa muito séria, porque recebemos de graça o presente da vida eterna, e muitas outras coisas. Então, irmãos, não só por prazer, mas também por dever, precisamos contribuir. Eu espero que você, membro da igreja, ore, busque a Deus, vá para dentro da Bíblia, não ouça pregador, vá você para dentro da Bíblia, e veja se você deve ou não deve contribuir. Você vai ter certeza de que quando você se envolve no reino de Deus, muitas coisas podem ir melhor. Só para dar um exemplo, não contribuir, nessa semana nós estamos nos mudando, nós entregamos o escritório da igreja, está havendo uma reengenharia, não podemos mais pagar aquele aluguel. Por quê? Porque nós não contribuímos. Por quê? Porque alguns ouviram na televisão, não precisa dizimar, escolha alguém, escolha um doente, um parente, pronto, simples assim. É uma coisa na carne. Nós alugamos o escritório, não foi para fazer brincadeira, foi para trabalhar, não foi? Agora entregamos, estamos remodelando e vamos fazer mais e mais cortes. E outra, a obra missionária já está sendo atrapalhada. E eu tenho certeza, pelo número de membros que nós somos, com crise e tudo, nós podíamos ter um orçamento muito, muito maior, se todos tivessem consciência. Vamos orar então, irmãos? Senhor, nós estamos orando por um Brasil que está em crise, mas a crise na fé é pior. A crise na fé é pior, a crise na integridade é pior. A crise, oh Deus, na obediência aos princípios da Tua Palavra é muito pior. Clamamos, é por isso que a Tua Palavra diz, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, nós estamos errando em primeiro lugar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o Brasil, os brasileiros, nesse tempo que a gente vê salões e salões sendo fechados, aluga, empresas fechando, o Senhor não está em crise. Pedimos, ó Deus, uma intervenção da Tua parte para com os Teus filhos, abençoando-os, fazendo-os prosperar em tempo de crise, em tempos de dificuldade. E dá que a Tua igreja não sofra maiores prejuízos, porque nós estamos, infelizmente, papai, o Senhor sabe, numa rota de colisão, numa rota de colapso. É uma questão de tempo, Senhor, nós temos problemas grandes. Então, dá-nos, ó Deus, fidelidade do Teu povo, um coração generoso, um coração disposto a abençoar, a ir além, pois assim temos essa necessidade, é a Tua obra, e nós pedimos que o Senhor nos dê graça também na administração dos recursos, sabedoria, para fazermos todas as reengenharias que são necessárias. Oramos agradecidos e oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão com problemas em casa, problemas na saúde, problemas na fé, problemas nas emoções. Ó Deus, tem misericórdia, nós oramos agradecidos e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Quero ter o prazer, o privilégio de conhecer agora os nossos convidados, os nossos visitantes. Então, se você é nosso convidado, nosso visitante, só um pouquinho, fica em pé. A gente quer ver você e cumprimentar você com muita alegria. Uma salva de palmas, temos ali, lá atrás também. Aqui temos. Irmão Ivan, pastor Ivan, pode ficar em pé. Olha lá, Ivan, olha lá, Brandão, é nosso convidado, olha. Foi trazido pela esposa hoje. Quem vai cumprimentar o Ivan isso? Aí, lá atrás, ali também.
Sejam muito bem-vindos, viu, amados irmãos? Deus os abençoe ricamente. Você vai ver um vídeo agora, muito joia. Você sabe que nós estamos comemorando, durante esse ano, o centenário da nossa igreja. E temos visto alguns vídeos, não é? Já vimos vários vídeos e hoje temos um também, que aponta um pouquinho mais da nossa história. E em seguida vamos cantar e vamos tocar, cantar e trazer os dízimos e as nossas ofertas. Estou despedindo de vocês agora. Se Deus permitir, estarei de volta aqui o culto das 10 horas, estarei pregando também às 17 e às 19 horas, hoje, sobre fake news. Fake news. Fake news. Conhecer a história do lugar em que vivemos produz em nós um sentimento de presença. Por isso, é importante conhecê-la. Os que vieram para a região do antigo estado de Mato Grosso trouxeram seus costumes, língua, trabalho e, num caldeirão de culturas, cooperaram com o que somos hoje. Eles vieram em busca de trabalho, terras e ouro, mas Deus utilizou essas situações históricas para que o Evangelho chegasse até nós. No século XVII, vários lugares tiveram grande desenvolvimento comercial, com o surgimento de povoados e cidades no lado oeste do estado. Os irmãos Leme, com armas, escravos e recursos, chegaram a uma região denominada Camapuã. Estava fundado o primeiro núcleo de povoamento em Mato Grosso do Sul, a Fazenda Camapuã, ocorrida em 1719 com a presença dos primeiros homens brancos. Um bandeirante de Sorocaba, São Paulo, de nome Pascoal Moreira, aventurou-se pelo interior do centro-oeste encontrando ouro. Ele assinou a Carta de Fundação de Cuiabá, que foi elevada à condição de vila em 1727. Desde os primeiros anos do descobrimento, Corumbá recebeu exploradores em busca de ouro, mas só foi fundada em 1778. O antigo arraial se torna um entreposto comercial. Durante a Guerra do Paraguai, a freguesia de Santa Cruz de Corumbá é destruída e retomada para a restauração apenas em 1870 pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho. Com isso, muitos imigrantes europeus começam a chegar e Corumbá se torna o maior porto da América Latina. Por volta de 1830, a província de Mato Grosso já possuía vários pequenos povoados, como nos arredores de Miranda, na fazenda Camapuã, Miranda e Maracaju. Já havia moradores nos arredores do presídio de Miranda, no forte de Coimbra, nos 2 povoados de Albuquerque, na fazenda de Camapuã, no destacamento de Piqueri e no sertão dos Garcias. Finalizada a Guerra do Paraguai por volta de 1870, a notícia de terras boas para a pecuária chega em Monte Alegre de Minas. E José Antônio Pereira vem a Campo Grande de Vacaria. Satisfeito com o que viu, instala-se nas terras férteis e desabitadas na confluência de 2 córregos, mais tarde denominados Prosa e Segredo, onde fica hoje o Horto Florestal. Ele volta para buscar sua família e retorna no dia 14 de agosto de 1875 com sua esposa, 8 filhos, escravos, além de outros, num total de 62 pessoas. Aqui chegando, encontra os irmãos Manuel e Cândido Vieira de Souza com suas famílias. Com eles, alguns empregados, um dos quais era Joaquim Dias Moreira. Juntos, se tornariam a primeira geração de campograndenses. Eles construíram casas rústicas, formando a primeira rua, chamada de Rua Velha, que em 1909 tornou-se a Rua 26 de Agosto, quando Campo Grande recebeu os quartéis, os correios e telégrafos que começaram as migrações. E com isso, japoneses, sírios e libaneses, com recursos ou com alguma tecnologia inovadora, proporcionaram a Campo Grande um maior desenvolvimento. Do outro lado do mapa, Deus começa a mudar a história do Brasil e também a nossa. Um pouco antes de começar a Guerra do Paraguai, em 1859, chega ao Rio de Janeiro o missionário batista Thomas Jefferson Bowen.
Ele havia servido a Deus na Nigéria, mas por motivos de saúde e perseguição religiosa, pediu transferência para o Brasil. Escolheu nosso país porque conhecia a língua iorubá e assim começou a falar do amor de Deus aos escravos no Rio de Janeiro. Naquela época, era proibido evangelizar, porque o Brasil Império já tinha uma religião oficial. A pregação do evangelho era um crime. Assim, ele foi preso e sua saúde piorou, fazendo-o voltar aos Estados Unidos, apenas 2 anos depois. Thomas Jefferson Bowen é reconhecido como o primeiro missionário batista em solo brasileiro. Apesar de ficar tão pouco tempo, seu trabalho não foi em vão no Senhor. Poucos anos depois, chegaram ao Brasil algumas famílias norte-americanas devido à guerra civil naquele país. Mais de 50 mil deles chegaram aos portos brasileiros. Um grupo instalou-se na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e outra parte foi para Santarém, no Pará. Longe da cidade natal, aqueles irmãos não podiam ficar sem uma igreja para cultuarem a Deus. Foi por isso que organizaram a primeira igreja batista no Brasil em 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Logo em 1879, também organizaram uma igreja na região de Americana. Aquelas igrejas não tinham como objetivo alcançar os brasileiros, atendendo apenas o grupo norte-americano. Cristãos de diferentes denominações, mesmo em terras estrangeiras, retomaram o compromisso da Grande Comissão e, em 1870, publicaram um manifesto para a evangelização do Brasil. O documento, quando publicado, contou com assinaturas dos irmãos presbiterianos, metodistas e congregacionais. Este manifesto é uma prova histórica do sentimento de unanimidade do corpo de Cristo em prol da tarefa de fazer discípulos entre todas as nações. Depois disso, os batistas de Santa Bárbara do Oeste pediram à Junta de Missões de Richmond o envio de um casal de missionários. Em menos de um ano, chegavam William Buck Bagby, sua esposa Anne e, depois de 2 meses, Zachary e Kate Taylor. Ao chegarem, ficaram impressionados com o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele havia deixado a batina, tendo sido preparado para o batismo por um dos colonos que era pastor, Robert Thomas. Aquele novo convertido entregara-se definitivamente a Cristo e fora batizado nas águas. No dia de seu batismo, ele tornou-se o primeiro batista brasileiro e também o primeiro pastor batista de nossa pátria. Algum tempo depois, aquela igreja, após orar e refletir, decidiu enviar para a Bahia os 2 casais de missionários e mais o novo pastor, Antônio Teixeira de Albuquerque, para começarem uma obra missionária. Em 1882, é organizada a primeira igreja batista brasileira na Bahia, com o objetivo de evangelizar brasileiros. Certa ocasião, o pastor Bagby realizava um culto numa casa, quando um grupo de pessoas começou a vaiar, jogar areia e pequenas pedras naquele local. Com isso, uma lâmpada apagou e uma garota se feriu de raspão. Recobrados do susto, o pastor e os irmãos reiniciaram o culto. O pastor Bagby comenta que foi o sermão mais curto de sua vida, porque uma pedra foi arremessada e o atingiu na cabeça, levando-o inconsciente ao chão. Passado algum tempo, ele recobrou a consciência e terminou o sermão segurando um pano na região ferida. Naquela noite, 10 pessoas se converteram ao Senhor. Ao chegar em casa, a sua esposa cuidou de seus ferimentos e lhe falou carinhosamente o seguinte: Bagby, esta ferida é a mais feia que já vi. Como eu desejava estar ali também. Eu preferiria ter uma ferida como esta, a usar a coroa de qualquer rei da Europa. Anne revelou assim o seu profundo compromisso com o Evangelho e seu chamado missionário, juntamente com seu esposo. A primeira igreja batista do Brasil, na Bahia, enviou missionários para vários lugares do Nordeste e também adotaram Portugal como seu primeiro campo missionário fora do território nacional. Em 1901, William Adrian Ansmiger fundou o Jornal Batista, o meio de comunicação oficial da denominação,
que ainda circula até hoje. E também foi fundador da Casa Publicadora Batista, que produziria a literatura para os batistas brasileiros. Deus permitiu que grupos se instalassem em alguns pontos do Mato Grosso Uno, à primeira vista por razões políticas, desenvolvimento econômico e imigração. Grupos de norte-americanos, aparentemente fugindo da guerra civil em seu país, escolheram o Brasil para viver. Esses e outros fatores distantes e aparentemente desconexos estavam sob o controle do Pai e iriam confluir futuramente em prol do Evangelho. O compromisso com a grande comissão, assumida pelos cristãos de Santa Bárbara do Oeste, foi o grande desencadeador de um movimento em espiral na plantação de igrejas no território nacional. Estava assim preparado o caminho para que o Evangelho chegasse ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande. Vamos, Cleider. Vai, Cordeiro. Vamos, Alfredo. Vamos, Douglas. Isso. Vai, Raquel. Vamos, coral. Solta a voz para aquecer. Vai, Raquel, canta. Vamos lá. 1, 2, 3. Olhando para Cristo, cantador da salvação, consigo os abismos, soberano galardão, Deus Cristo,
Bem forte. Seu José, vamos lá. Estou ouvindo, não? Homem Ivan, solta a voz. Duarte. Penetra. Vamos lá. Irmã Creuza, vamos lá. Isso, Marlene. Tocando e cantando. Bem bonito para acabar agora, hein? Vamos lá? 1, 2. Podem sentar, coral Viva a Vida em canto. Vocês não podem sentar, podem subir. Bom dia, irmãos. O conjunto Viva a Vida em Canto tem a grata satisfação de estar aqui nessa manhã para louvar o nosso Deus. Nós estamos com o coração muito agradecidos por essa bênção que Deus nos dá de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro é o Salmo 121, que fala que o nosso socorro vem dos céus, de Deus que está nos céus. E o segundo é um hino bem conhecido, que é Ao Meu Redor.
Queremos agradecer a Deus por essas meninas. Coisa linda. Podemos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida delas? Que coisa preciosa. Como é bom poder louvar ao Senhor e falar que Ele é bom e que Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Essa manhã nós queremos meditar na palavra do Senhor e, para isso, o título dessa mensagem é Faça tudo bem feito. Não é somente fazer as coisas, mas é fazê-las bem feito, com excelência. E essa mensagem foi a mensagem que nós estudamos também como roteiro da célula essa semana, e nós separamos esse texto de Jesus no Evangelho de João, aonde Jesus está com os seus discípulos. Ele tem talvez os seus últimos momentos com ele, celebrando a ceia do Senhor. E ali Jesus, no capítulo 13, ele então começa a ter já narra essa experiência de Jesus, e baseado nessa experiência, nós vamos separar então 3 maneiras de fazer as coisas bem feitas. E vamos ler então João capítulo 13, se você tem a tua Bíblia, deixa aberta, se você quiser anotar também, isso é muito importante, e também você pode ler aqui conosco aqui no telão. Diz o versículo 1, fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou a água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendo-las depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, por isso disse: nem todos estáis limpos. Nessa manhã, baseado nesse texto, nós vamos separar então, amados, 3 maneiras de fazer as coisas bem feito. Jesus, então, aqui nos explica de uma maneira muito prática, de uma maneira muito simples, que nós precisamos terminar tudo aquilo que nós começamos a fazer. Tudo aquilo que nós propomos em nosso coração, nós temos que, talvez, esforçar para que isso possamos levar e chegar a cabo aquilo que nós determinamos. Nesse sentido, é verdade que há muitas outras maneiras de fazer as coisas, mas quando o Senhor, Ele demonstra na prática que nós devemos fazer as coisas amando, com certeza nós vamos terminá-las bem feito. Porque quando nós fazemos alguma coisa que o nosso coração não está nela,
dificilmente eu vou concluir aquilo que eu comecei. A palavra fala bem claro que, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Quando nós fazemos alguma coisa com amor, por mais simples, aquilo frutifica, aquilo prospera, aquilo realça, porque nós fazemos com o nosso coração, é a nossa vida que está ali. Agora, como amar? Como fazer as coisas amando? Como eu me envolver, o meu coração, a minha alma, naquilo que eu faço, não somente para Deus, mas também no meu trabalho, nos meus estudos, na minha casa, com a minha família. Como então fazer as coisas amando? Primeiro, nós aprendemos que é preciso amar mesmo nas horas difíceis. Ontem eu estava celebrando um casamento. Quando o casal de jovenzinho está diante do altar, é fácil para ele ou para ela falar assim: eu te amarei até que a morte nos separe. Esse momento, ele está propício para a pessoa dizer que ele amará até o final. Mas amar nas horas difíceis é mesmo sabendo que a minha hora está chegando. E Jesus, o texto fala, sabendo Jesus que estava chegando a sua hora de ir para o Pai, não é de voltar para a casa do Pai, desfrutar da presença do Pai, estava chegando a hora da sua morte. Jesus estava prestes a enfrentar talvez a situação mais difícil da sua vida, que era levar sobre ele os pecados da humanidade. E Jesus então amou nas horas difíceis. Jesus então estava disposto a entregar a sua própria vida por amor aos seus, por amor a nós. Talvez se nós pudéssemos comparar uma hora difícil, quais irmãs aqui que tiveram filhos de parto natural? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante. Talvez essa hora do parto é uma hora de dor, é uma hora difícil, mas é uma hora esperada, é uma hora desejada. E nós podemos saber que a dor do parto é muito dolorida. Alguns homens experimentaram essa dor do parto terrível. Eu lembro que a Raquel segurava na minha mão e eu podia sentir a dor dela, era uma dor terrível. E eu estava assim quase sem fôlego, porque ela apertava a minha mão e eu sentia que a dor dela era muito grande, porque a minha mão também estava muito doendo. Então, mas assim mesmo, é uma dor movido por uma emoção, por um sentimento, por uma esperança. Vai chegar, vai chegar. E aí quando a criança nasce, aquela dor já não é lembrada, aquele momento já passou. Mas amar nos momentos difíceis é amar na enfermidade, é amar quando falta o dinheiro, é amar quando as coisas não estão bem no casamento, é amar contra toda corrente ideológica, é amar contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias inclinações, é dizer que aquilo que eu comecei, eu vou terminar, eu vou concluir, mesmo que eu não queira terminá-la, mas por amor ao Senhor, por amor à sua palavra. Nós acabamos de ver um vídeo precioso daqueles que abriram igrejas no interior do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, em condições talvez difíceis. Esses missionários que saíram dos seus países, uma grande maioria não voltaram, morreram no campo missionário.
amando em situações de dificuldade. Então, tudo que você começar a fazer, meu irmão, coloca amor no seu coração, coloca amor naquilo que você está fazendo, mesmo que seja nos momentos de dificuldade. Amar nas horas difíceis é paixão. Mas não é essa paixão de uma paixão de adolescente. A palavra paixão, ela vem do verbo pachô, no grego, que é sofrer, padecer. Toda vez que nós encontramos a expressão dizendo que era necessário que Jesus, que o Filho do Homem padecesse, essa palavra é paixão. Essa palavra, ela demonstra que amar nos momentos difíceis é amar no sofrimento. Eu estou disposto a sofrer na minha carne aquilo que eu estou propondo fazer, amando. Mas também a palavra fala que nós devemos amar os nossos, amar os seus. Tendo Jesus amado os seus, os amou até o final. Quem são os seus? Os meus é a minha esposa e os meus filhos, os da minha casa. Tem pessoas que têm muito mais paciência com os de fora do que os da própria casa. Tem pessoas que é longânimo lá no trabalho, tem paciência lá no trabalho, mas quando chega em casa, não tem mais paciência com a esposa, com o esposo, com os filhos. E amar os seus é cuidar dos nossos, é olhar dentro de casa e proteger os nossos. Não adianta nada eu querer fazer a obra de Deus e servir o Senhor em algum ministério ou em alguma célula, se eu não cuido dos meus. A palavra fala que nós devemos cuidar dos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Começa na minha casa, com os nossos filhos. E depois eu vou estendendo isso à minha comunidade de fé, à minha célula, à igreja, o ministério. Mas amar os seus, o que Jesus fala, que amar, ele exige de nós uma entrega. Jesus se entregou pelos seus. E eu estou falando de coisas muito práticas, nesse sentido de entregar, de renunciar. Às vezes nós falamos que o nosso amor, nós amamos sim, porém, se a pessoa fizer isso e aquilo outro, o nosso amor está condicionado se a outra pessoa vai responder positivamente às minhas expectativas. E amar não é isso, amar é entregar. E em terceiro lugar, amar até o fim. Até o final. Não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos. Amar até o fim. Isso é perseverança. Perseverar. A missão não terminou. A missão somente o Senhor sabe quando nós vamos passar dessa vida para outra. Até esse momento, nós temos que fazer tudo com amor. Segundo lugar, servindo. Para fazer as coisas bem feitas, eu tenho que servir. E servir, meus irmãos, é colocar a mão na massa. O texto fala, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Como servir? Interessante que o texto fala que para servir bem feito, para fazer as coisas bem feito, eu tenho que começar e terminar. Jesus lavou e enxugou.
Eu estava preparando esse sermão e eu fiz uma brincadeira com a Raquel, e ela falou assim, toda vez que eu falava alto, ela falava amém. Você abriu, fechou. Você tirou, você guardou. Amém, irmãos? Amém. Amém, Zilfa? Chico, tirou, guardou. Lavou, enxugou. Às vezes, né, tem sapato que ele é desobediente, ele sai do lugar e vai para a sala. O lugar dele é lá no quarto, mas não sei como ele vai parar na sala. Alguém tira e não guarda. Eu falava isso, a Raquel dizia, amém. Amém. Como servir? Amado, servir com responsabilidade. Talvez não precisaria, eu falo isso com todo respeito, com muita humildade, talvez não precisaria do pastor Gilson falar sobre finanças na nossa igreja. Porque cada um de nós sabemos do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Às vezes, nós temos que falar coisas para os nossos filhos. Às vezes, nós temos que falar coisas dentro do nosso casamento, nós temos que ouvir. Mas Jesus, Ele nos ensina que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com responsabilidade. Sabendo que o Pai lhe havia confiado tudo. Confiado é entregar com autoridade. A palavra autoridade no grego é a palavra exousia. E a palavra entregado é exousen, da mesma raiz. Ou seja, toda a autoridade que Deus lhe concedeu a Jesus, autoridade e poder, tudo que Jesus pegou nas suas mãos para fazer, Ele fez com responsabilidade, com confiança, fazendo com autoridade aquilo que foi confiado. Seja na recepção, seja no trabalho com crianças, seja na música, seja nas finanças, seja em qualquer outra coisa. Pode ser que eu não tenha nenhum cargo na igreja, mas o evangelho que o Senhor me confiou, eu vou levar com muita responsabilidade, porque o Senhor confiou nas minhas mãos uma pessoa que eu evangelizo, uma pessoa que eu dou um testemunho. E nós, olhando para esse culto de um modo especial, nós podemos ver quanta sabedoria há nesse culto. Olhamos a nossa juventude da igreja, aqueles casais que estão começando a vida agora, servir através de um aconselhamento, através das nossas orações, do nosso compromisso, fazer com responsabilidade, fazer as coisas com proatividade. Eu separei aqui 8 verbos que Jesus demonstrou naquele momento ali. Ele levantou, ele tomou a toalha, ele tirou a vestimenta dele, ele cingiu a toalha, ele deitou a água na bacia, ele passou a lavar os pés dos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos e ele começou então a enxugar os pés dos discípulos, lavar, tirar, tomar, cingir, deitar, passar, lavar, enxugar. Tudo isso foi proativo no momento assim que ele poderia muito bem receber tudo isso. Afinal de contas,
era os últimos momentos com os seus discípulos, seria legítimo que os seus discípulos fizessem um momento de honra ao seu mestre. Ele ia morrer logo depois. Seria legítimo que os discípulos pudessem lavar os pés do seu mestre. Se isso tivesse acontecido, seria um momento de honra. Mas Jesus, ele demonstra que nós temos que servir com humildade. Não adianta fazer as coisas e eu me jactar delas. Não adianta eu servir ao Senhor e depois ficar falando para os quatro ventos. Servir com humildade. O que Jesus faz, ele demonstra, e ele fala, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas vocês vão compreender depois. E tudo que eu estou fazendo, ele explica, façais vocês também aos outros, com humildade. Ele deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é começar a fazer as coisas bem feitas e terminá-las, servindo. Servir na minha casa, servir a minha esposa, servir meu esposo, servir os meus filhos. Eu tenho duas meninas e todas as noites eu oro com elas. Mas elas querem alguma coisa específica. Todas as noites elas me pedem, papai, me cobre. Elas poderíamos dizer, eu poderia dizer que elas não têm a capacidade nem de se cobrir. Papai, o senhor me cobre? Eu terminei de orar, eu vou lá com lençol e cubro. Eu estou saindo à porta, eu posso escutar, papai, traz um copo de água para mim. Irmãos, não adianta eu ser proativo nesse sentido e antes de ir para o quarto falar assim, eu sei o que elas querem água, então está aqui a água. Não, não é isso que elas querem, sabe por quê? Quantas vezes no outro dia o copo ainda está cheio? Sabe o que elas querem? O meu serviço, a minha presença. Às vezes elas pedem para que oremos 2 vezes. Pai, ore mais uma vez. Eu tenho certeza que elas não querem a oração. Elas não estão interessadas na oração. Elas querem justamente que naquele momento de dormir, ou eu ou a mamãe, vai mais uma vez com elas. Eu poderia ser mais específico, falar assim, filha, vamos fazer o seguinte, papai vai ensinar vocês aqui, vem cá, deixa eu apresentar aqui a geladeira para vocês, é uma coisa que você quase não conhece mesmo, aqui está a geladeira, aqui tem a água, você vem, você bebe a água antes de dormir e depois vai para o seu quarto. Mas não é isso. O serviço, nós demonstramos amor aos nossos filhos, ao nosso esposo, à nossa esposa, através do serviço. Hoje, a Rebeca está dando testemunho lá no Grifac, no encontro de casais. E ela estava preparando o seu testemunho ontem à noite. E de certa forma, eu estava um pouco preocupado, porque é um testemunho, é um evento, e eu estava um pouco cuidando dessa parte mais técnica, digamos assim. E aí eu comecei ontem à noite, falei, filhinha, como é que você vai dar o seu testemunho amanhã? Aí a pessoa responsável conversou com ela, explicou mais ou menos o que ela teria que falar, tal. E aí eu falei assim, eu posso dar uma olhada naquilo que você vai falar amanhã? Ela falou assim, papai, eu estava pensando em falar sobre isso. Irmãos, eu acho que a nossa maior alegria é ver que os nossos filhos estão bem e que Deus deu a nós
alguma oportunidade de abençoá-los. E ela fala coisas no seu testemunho, coisas práticas. Por exemplo, ela agradece a Deus porque nunca viu o pai xingar a mãe ou as filhas ou falar algum palavrão. Irmãos, é um detalhe tão pequeno. Ela nunca viu a mãe xingar. Irmãos, uma coisa tão simples. Aí ela contando que o que mais marcou a vida dela foi um dia que eu a convidei para sair e comecei a caminhar de noite nas ruas a pé. E ela falou que naquele dia eu abri o meu coração para ela. Falei, irmãos, que coisa preciosa, eu não lembrava disso. Eu perguntei para ela, filha, como é que foi esse dia que nós saímos? Eu lembrava do dia, lembrava da situação, mas não lembrava dos detalhes. Ela falou, papai, um dia que o senhor estava falando que o senhor estava passando algumas dificuldades e queria falar para mim. E o senhor falou das dificuldades. Irmãos, como é gostoso poder ser transparente com os nossos filhos. Ter uma conversa com eles amável, respeituosa, respeitar os nossos filhos, valorizar, servir, amar. Tudo isso, João está dizendo aqui que Jesus fez isso de uma maneira prática. Não é o serviço em si, não é simplesmente quando um irmão abre a porta para você entrar e fala assim, meu irmão, Deus te abençoe, tem um bom culto, tem um abençoado culto. Não é isso. Não é o abrir a porta, mas é o servir com amor. Há coisas que pessoas fazem que nós não sabemos. Alguém colocou essa água aqui, e é incrivelmente, todos os domingos, alguém vem pregar, e a água está aqui. Eu não sei quem colocou essa água aqui, mas alguém que serviu. Alguém dobrou o boletim, alguém colocou envelope no seu boletim. Irmãos, são tantas coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Voluntários que ajudam no mini. Pessoas que saem durante a semana para fazer visitas aos hospitais, aos projetos da igreja. Os professores da escola do discípulo, da escola da família. Pessoas que já estão aposentadas, pessoas que trabalham a semana inteira e dão duro. No dia da sua célula, chega mais cedo em casa, arruma a casa, prepara as cadeiras, com muita alegria, servindo ao Senhor, com seus dons, com seus talentos. Agora, tudo isso não adianta se eu também não me purifico. Fazer as coisas bem é purificar a minha vida, é fazer as coisas com a vida limpa, é purificando-se. E nesse caso, aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse, Senhor, tu me lavas a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. E Pedro disse, nunca me lavarás os pés? Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tem partes comigo. E quando Pedro ficou sabendo disso, falou, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Sabe qual é a nossa maior crise? É o ser e o fazer. Se o fazer está antes do meu caráter, será apenas começar uma coisa e nunca terminar. Porque
eu tenho sempre uma necessidade de fazer as coisas. Agora, se minha vida não estiver alinhada com o Senhor, se a minha vida não estiver com o Senhor, se o Senhor não tiver parte naquilo que eu estou fazendo, irmãos, vai ser simplesmente barulho de lata, vai ser simplesmente fogo de palha, aquilo vai começar e é bonito e logo termina e acabou. E olha só, são detalhes nesse texto, que se eu começar a fazer as coisas por fazer, eu tenho um sério perigo da autossuficiência. Porque quando eu faço as coisas, parece que a razão da minha existência está naquilo que eu faço. Se é contribuir, eu contribuo e julgo no direito de que eu não gostei do culto, ou não gostei disso, daquilo, ou se eu faço uma coisa, tem que ser do meu jeito. Também a ignorância. Pedro nem sabia exatamente o que estava acontecendo, e Jesus falou assim: olha, o que eu faço agora você não vai entender. Sabe, irmãos, nós corremos perigo de ficar ignorantes se eu não trabalho com o meu ser, também na arrogância. Podemos ser arrogantes. Eu me ocupo demasiado, a minha mente, as minhas coisas, e aquilo parece que me justifica. Na minha arrogância, nunca me lavarás os pés, Pedro falou para Jesus. E pior de tudo é que é quando eu percebo que Jesus não faz parte daquilo que eu estou fazendo. E Jesus responde a Pedro: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Nós podemos correr o risco, se eu não cuido do meu ser, porque eu estou tão ocupado. Sabe quando eu vou de manhã para o meu TSD, que eu peço, oro, e eu falo com Deus, e quando Deus vai falar comigo, quando Jesus vai falar comigo, eu estou tão ocupado que eu fecho a Bíblia e falo: gente, tem que trabalhar. E Jesus fala: eu queria falar com você, eu peço a Deus, quando Ele vai falar, eu não tenho mais tempo. E aí eu começo a ocupar o meu tempo com coisas, e às vezes Deus nem está naquilo que eu estou fazendo. O Senhor tem uns planos para mim, Ele tem uns pensamentos para mim, e quando eu descubro isso, eu falo para o meu pai: pai, eu preciso me purificar, vem fazer parte da minha vida. Então, Senhor, eu não quero somente que lava os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Eu quero fazer parte, eu quero ter parte com Jesus naquilo que Ele está fazendo e naquilo que eu estou fazendo também. Amém, irmãos? Vamos fazer as coisas bem feitas? Então, nesse sentido, nessa manhã, nós aprendemos 3 maneiras de como começar e terminar as coisas bem feito. Primeira coisa, amando. Tudo que eu fizer, tenho que amar. O amor, ele autentica tudo aquilo que eu faço. Servir de maneira prática a minha família, a minha igreja e a minha comunidade. E purificando-me e fazendo com que a minha vida esteja limpa, transparente diante do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé então, nós vamos orar ao Senhor. Pense bem nesse sermão e comece a aplicar ele de uma forma prática na sua vida, lá na tua casa, na tua célula, no teu ministério. E se nessa manhã, presta bem atenção, se nessa manhã o Espírito Santo falou com você sobre servir, procure qualquer um dos pastores. Se você não está em célula, se você não tiver nenhum ministério,
procure a gente e fala assim: pastor, eu gostaria de servir. Eu gostaria de colocar a minha vida, os meus dons e os meus talentos à disposição do Senhor. E com certeza, Deus tem um plano especial para a sua vida. Amém? Feche teus olhos agora e vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pelos teus ensinamentos. Obrigado a Deus pela vida do Senhor na tua palavra. E, ó Deus, eu quero também, nós queremos agora de manhã comprometer com o Senhor, ó Deus, em fazer tudo, fazer bem feito, amando, servindo e fazendo as coisas com a vida limpa. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Toma seu assento e depois do pós-lúdio nós estaremos à porta cumprimentando os irmãos.